todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. E como sempre, antes de começarmos aqui, rezar o Rosário de Nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? A reza do Rosário, a oração do Rosário nos aproxima de Nosso Senhor. Sempre, através das mãos maternais de Nossa Senhora, a qual invocamos neste momento, para que não nos separemos, não nos afastemos 1 milímetro sequer da reta doutrina católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Causa Nostra Letícia, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, a repercussão da nossa última live com o professor Carlos Bezerra, a segunda, foi muito positiva. Muitas pessoas elogiando, apesar de alguns probleminhas técnicos que tivemos. Acho que a minha conexão não estava muito boa, a dele estava bem melhor, tanto que ele permaneceu na live e a encerrou magistralmente. E eu tenho uma notícia maravilhosa. Quinta-feira, agora dia 25, teremos mais uma live às 21 horas. Quinta-feira, dia 25, às 21 horas, teremos uma live com outro Carlos, que não é o Bezerra. É o professor Carlos Nogueira, na quinta-feira, às 21 horas, tá bom? E lembrando a vocês, por favor, quem puder cooperar com a vaquinha do seminário do Imaculado Coração de Maria, lá em Friburgo, por favor. Muitas vezes as pessoas gastam tanto com coisas que realmente não acrescentam, né? Coisas supérfluas que não levam a Deus. Vamos ajudar, gente, quem puder. O seminário está crescendo, está precisando, tá bom? 1, 5, 10, 15, 20, 100, 200, quanto vocês puderem, tá bom? É uma obra de Deus. E lembrando também o Instituto São Carlos Borromeu. O Instituto São Carlos Borromeu, que, como sempre, nos brinda com materiais de excelente qualidade para a educação dos nossos filhos. Você, que é um católico tradicional, não pode deixar de ter esse material maravilhoso, tá bom? Dentro da reta doutrina católica. Os 3 selos, bronze, prata e ouro, tá bom? Quanto mais for graduado, mais você vai obter, por exemplo, aulas de inglês e de latim. Você vai ter mais algumas outras matérias. Você também pode comprar os módulos separados. O Instituto São Carlos Borromeu, e mais uma sugestão é o cupom de 5%, Tradição 5, tá bom? Eu sei que muitos que aqui me assistem fazem homeschooling. Então, esse material para homeschooling é maravilhoso. Criancinhas de 2 anos até o 3º ano do ensino médio, tá bom? Então, Instituto São Carlos Borromeu, eu vou deixar a descrição, o link deles na descrição do canal e também o cupom Tradição 5. E se você pagar em Pix, ainda tem outro desconto de 5% também, ok? Instituto São Carlos Borromeu. Meus queridos, então, nessa quinta-feira teremos a nossa primeira live com o professor Carlos Nogueira sobre o livro maravilhoso que ele está fazendo. Parece que ele está publicando, na verdade, já foi escrito um livro muito profundo sobre o Apocalipse. Ele faz muitas considerações sobre o Apocalipse, algumas concordâncias com alguns santos, com alguns beatos e também com as ideias próprias dele, né? As interpretações, e aqui também dos santos padres. Eu tenho certeza que vai ser um material muito bom, ainda não li, quero que chegue logo. Eu contribuí com a campanha dele, maravilhosa. Ele queria 100% para publicar, ele teve quase 200%. As pessoas ajudaram muito. O livro do professor Carlos Nogueira, que vai sair agora sobre o Apocalipse. Vou falar em Apocalipse. A gente vai falar um pouquinho do venerável Bartolomeu Roshauser, que era um clérigo, um padre alemão do século XVII, nasceu ali por volta de 1613 e faleceu por volta de 1658. Era um padre, também era um místico, não queria ser sacerdote, foi Nossa Senhora que o inspirou, né? E também ele interpretou o Apocalipse e entregou esses escritos da sua interpretação aos padres bolandistas, que eram historiadores da igreja
e que também recolhiam esse tipo de material, né, que era muito interessante. Foi o o venerável Bartolomeu Roshauser, que realmente ele estampou, ele empenhou, foi o primeiro a falar da questão das 7 igrejas, a sua extrema ligação com as 7 idades da Igreja Católica, as 7 igrejas do Apocalipse e as 7 idades da Igreja Católica. Ele que interpretou. Salvo engano, ele foi o primeiro. E era um homem que nasceu ali no sul da Alemanha e sempre foi um homem que vivia realmente de acordo com as regras do Evangelho. Junto com outros padres também, eles viviam a vida em comum, com conversas piedosas, muita oração, intensa oração, meditação e o afastamento do mundo, principalmente de mulheres, tá bom? Ele, algum tempo depois, se tornou cura em Bingen, né? Ideão em Bingen, ali no Reno. E até mesmo um rei da Inglaterra, que tinha sido deposto, ele estava exilado, procurou o venerável Bartolomeu Roshauser para saber como seria o que ele tinha a dizer de Deus sobre a Inglaterra. E Bartolomeu Roshauser meditou e disse e profetizou que a Inglaterra iria passar, estava passando realmente pela questão do cisma anglicano, da cisma e heresia anglicana, mas que uma vez convertida a Inglaterra seria muito mais católica do que tinha sido no passado. Os exemplos de santidade e de expansão da fé católica que viriam e decorreriam dessa conversão seriam ainda maiores do que tinham sido lá atrás, no passado. E essa interpretação do Apocalipse, a gente até tem um vídeo falando da primeira igreja que a gente falou. E vamos falar hoje da segunda. Falamos antes da igreja de Éfeso, que foi a primeira, que é a igreja apostólica, por excelência. E Bartolomeu Roshauser, ele deixou também escrito sobre a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, que é a igreja das perseguições romanas. A igreja das perseguições, que vão ali por volta de 64, entre as décadas de 60 e 90 da era cristã. Eu sou mais inclinado a ver isso a partir de Nero, muito embora alguns vejam mais a partir de Domiciano, mas é a igreja dos imperadores perseguidores da igreja. Nesse período a igreja viveu cerca de 10 perseguições, algumas menores, outras muito maiores. A maior de todas foi a de Diocleciano, que começou no ano 303. Então, essa igreja, a igreja de Esmirna, é a igreja da perseguição romana. Esmirna designa mirra. E é a idade durante a qual, em razão da crueldade, das perseguições e das grandes amarguras das tribulações, se cumpriu na igreja o que predissera a boca profética: a mirra caiu gota a gota de minhas mãos, e meus dedos estão cheios da mais excelsa mirra. Cânticos 5:5. Então a igreja de Esmirna é a igreja das perseguições. E sobre ela não cai praticamente nenhuma recriminação, apesar das perseguições. 10 dias. 10 dias quer dizer por um tempo, mas também faz alusão às 10 perseguições. Tá bom? Por isso, afirma o anjo à igreja de Esmirna: eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós no cárcere, para vos pôr à prova, e vossa aflição durará 10 dias, que significam claramente as 10 perseguições gerais romanas.
Então, o número 7 quer dizer, é o número da perfeição, mas engloba toda a igreja. E essa é a segunda igreja, a igreja de Esmirna. E um grande santo foi martirizado na igreja de Esmirna, São Policarpo, discípulo direto de São João Evangelista e mestre, um dos mestres de Santo Irineu de Lyon. Tá bom? Santo Irineu de Lyon que escreveu aquele livro maravilhoso contra as heresias, Adversos Hereges. Tá? É publicada principalmente pela editora Paulus. É um material que eu recomendo. A patrística é um material que eu recomendo. Os famosos livrinhos verdes da patrística. São Policarpo foi martirizado no anfiteatro de Esmirna, por volta do ano 156. O grande bispo. E a dignidade dele era tamanha que o próprio Santo Inácio de Antioquia, que era bispo de Antioquia, que estava sendo levado a Roma por volta do ano 107, 110, estava sendo levado para Roma para ser devorado pelas feras, no anfiteatro Flávio, conhecido como Coliseu, escreveu uma carta a São Policarpo. Os dois eram discípulos dos apóstolos. Santo Inácio, muito provavelmente, foi discípulo de São Pedro e de São João também. Conheceu os apóstolos, conviveu com eles. E São Policarpo também, mas principalmente de São João Evangelista. Então, essa é a carta à igreja de Esmirna, que fala justamente dessas perseguições gerais do Império Romano. Essas perseguições só vão cessar com o Edito de Milão de Constantino no ano 313, que tornou lícita a religião cristã, a Igreja Católica. Lícita, não tornou a Igreja Católica a religião oficial de Estado, não. Só vai acontecer quase 70 anos depois, com Teodósio. Tem nada a ver com Constantino. Os protestantes falam muita abobrinha, muita besteira, que é típico dos protestantes, muita bobagem. E uma dessas coisas que eles falam, dessas fake news, é dizer que Constantino tornou a Igreja Católica a religião oficial e tudo mais. E bobagem, a gente sabe, né? O Edito de Milão está muito bem retratado no livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, é o volume 15º da História Eclesiástica de Eusébio, é o volume 15º da Patrística, da editora Paulus. Mas tem outro autor também que fala também desses imbróglios, dessas perseguições até a legalização do catolicismo. Esse autor é Lactâncio. Tem até uma publicação traduzida de Lactâncio. Eu consegui num sebo, nessa coleção aqui. É série acadêmica. Aqui, ó, série acadêmica. Letras e Religião. Consegue no sebo, eu acho. Paulo José Benício, Cleide, Emília, Faye e Pedrosa, organizadores. E tem aqui Lactâncio. Ele narrando a morte dos perseguidores da igreja. Dentre outros documentos. Eu estou relendo. Maravilhoso. Está até com um marcadorzinho aqui. Quem puder comprar pela estante virtual, vale a pena. Tá bom? Botelho Editora. Eu nunca ouvi falar, mas eu achei esse livro interessante e eu adquiri. Tá bom? Letras e Religião. Série acadêmica. Paulo José Benício, Cleide, Emília, Faye e Pedrosa. Organizadores. Porque são vários artigos e textos e traduções, e aí eles reuniram nesse material maravilhoso. Muito bom. Tá bom? Bem, meus queridos, é isso. O que mais posso dizer a vocês, além de desejar uma excelente noite. E se você gosta do material que nós aqui, dos assuntos que nós abordamos aqui, desses materiais que nós abordamos, por favor, compartilhe, curta, se inscreva, comente. E faça o triplo C. Curta, compartilhe e comente. E o I, inscreva-se. Porque às vezes a pessoa se inscreve e não curte. Curte e não se inscreve. Comenta e não se inscreve. Comenta e não curte. Então, peço a vocês para darem mais visibilidade, porque eu tendo em vista que o canal envolve matéria religiosa, principalmente matéria religiosa católica, a gente está sempre no shadow ban da plataforma. Tá bom?
É isso, meus queridos, aguardando ansiosamente a quinta-feira, dia 25 de agosto. Estou gravando isso na noite de sábado. A próxima quinta vamos ter uma live com o professor Carlos Nogueira. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e um ótimo domingo. Eu estou gravando isso no sábado. Um ótimo domingo. Deus abençoe a todos e salve Maria, viva Cristo Rei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço.